Muito se fala sobre o pós-operatório de hemorroidas, que é um pós-operatório que dói demais, que é muito sofrido, que demora demais para cicatrizar. Vamos dar uma olhada como que é de fato esse pós-operatório, o que a gente pode fazer para melhorar, para ser mais tolerável esse período, até que a pessoa se recupere totalmente? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, peço desculpa pela minha voz que estou um pouquinho rouco, recuperando de uma gripe. Então vamos lá, vamos entender essa questão do pós-operatório. Primeiramente, gente, a cirurgia de hemorroidas tira ali na região do ânus algumas faixas de mucosa que tem aqueles vasos de sangue que a gente chama de plexo hemorroidário. No caso da pessoa que tem hemorroidas, esses vasos, eles descem, eles ficam mais frouxos, eles começam a ocupar um pouco de espaço ali, eles saem pelo ânus quando a pessoa faz força, podem sangrar, podem doer, e aí a pessoa está tendo muitos sintomas e precisa de operar. A cirurgia, gente, tem várias opções, a gente pode fazer vários tipos de cirurgia. Hoje em dia a gente tem cirurgia a laser, a gente tem cirurgia sem corte, então são várias opções. Mas vamos pensar aí na cirurgia convencional. Na cirurgia convencional, o que se faz? A gente vai dar um ponto no vaso de sangue que chega na hemorroida para a gente não ter sangramento depois e a gente vai tirar aquela hemorroida, ou seja, fica uma faixa ali sem pele. Essa cirurgia, ela pode ser aberta, fechada ou parcialmente fechada. A aberta, a gente vai dar esse primeiro ponto e não dá mais outros pontos. Então fica aquela região toda aberta, sem pele. E ali vai se formar o quê? Um tecido por baixo, até que por último a pele cresça ali. Existem outras opções, como eu falei, tem a cirurgia fechada, que a gente vai fechar totalmente aquela ferida para que já fique mais fácil a cicatrização ali. Pela literatura, por incrível que pareça, não tem grandes diferenças em termos de dor ou de resultado entre as duas técnicas. Então qual que seria o sentido de deixar uma pele aberta? O sentido é o seguinte, a região do ânus é uma região muito contaminada. Então aquela região ali, se tiver uma contaminação, uma infecção por baixo de uma pele fechada, aquilo ali pode virar um abscesso. Seria uma infecção por baixo da pele em que vai proliferando bactéria e vai virando uma bola de pus. E aí a gente precisa muitas vezes drenar essa região. Se a ferida está aberta, por mais que ela esteja contaminada, ela não vai ter esse acúmulo. Então dessa forma não vai ter um abscesso, não precisa de fazer nenhum procedimento, ela cicatriza muito bem. Por mais estranho que possa parecer, uma ferida aberta no ânus, ela tem menos chance de infeccionar do que uma ferida fechada. Fora isso, num caso de inchaço, muitas vezes pode acontecer de aquela pele subir, no caso da cirurgia fechada, formando mais pregas de pele. Além disso, essas feridas, elas têm uma tendência a abrir com o tempo. Quem já tirou um dente, teve ponto na boca e tal, já viu que aqueles pontos muitas vezes eles caem sozinhos. Não é porque o ponto arrebenta, é porque a mucosa, com o tempo, ela ulcera e ela acaba abrindo. Então, na região do ânus acontece a mesma coisa. É muito comum essas feridas abrirem. Inclusive, é parte do processo de cicatrização. Esses pontos na região do ânus, em geral, a gente não precisa tirar. Só que uma ferida que é fechada, que a gente deixou mais pele ali exatamente para conseguir fechar essa ferida, quando o ponto abre, tem uma tendência maior a formar um excesso de pele. Então, por isso que muitas vezes se opta pela cirurgia aberta em vez da cirurgia fechada. Mas como falei, em termos de resultado e de dor, é mais ou menos a mesma coisa. Então o que a gente já viu? Que na cirurgia de hemorroida convencional a gente tira as hemorroidas, ficam feridas na região do ânus e essas feridas elas vão cicatrizando com o tempo, elas têm uma tendência ao ponto cair, a ferida abrir um pouco e ela vai cicatrizando gradualmente. É uma região muito sensível e uma parte do processo de cicatrização tem inflamação dos tecidos. Isso é normal, toda cicatrização tem. Só que o ânus tem algumas particularidades, entre elas a passagem de fezes. Quando as fezes passam ali, força um pouco a ferida abre, as fezes são irritativas, né? Você imagina, passar fezes em qualquer ferida vai arder, vai doer, não é mesmo? Então esse é o sentido de haver dor no pós-operatório. Agora essa dor é tão intensa assim? Gente, a dor pode ser muito intensa e pode não ser tão intensa. Isso varia demais de pessoa para pessoa, de caso para caso, do tamanho da hemorroida, da forma como a cicatrização está ocorrendo. Normalmente, como que vai ser o pós-operatório? Naquela fase inicial, logo depois da cirurgia, não costuma ter muita dor. É uma fase que ainda não está irritada a ferida. Mas quando o intestino começa a funcionar e também com o passar dos dias, vai tendo o quê? Uma inflamação naquela região.
Com a passagem das fezes, força a região, irrita, já tem inflamação natural, vai ter inflamação do contato de fezes, tem a proliferação de bactérias ali na região. Então tudo isso piora um quadro de inflamação e vai gerar dor. Então é por isso que a cirurgia no pós-operatório inicial, a pessoa não sente muita dor. Ela vai sentir dor normalmente depois que o intestino começa a funcionar. E é aí que vem o momento chave da recuperação, gente. É muito importante um bom funcionamento intestinal. Se o intestino funciona bem, a chance de sentir dor é muito menor. Vai te parecer estranho, né? Falar que o intestino tem que funcionar regularmente, sendo que é isso que faz causar dor. Mas imagine o seguinte, gente, se a pessoa não vai ao banheiro, as fezes vão ficando duras. E quando elas saem machucando ainda mais. Então saem fezes duras, podem rasgar a ferida, causar sangramento, causar mais dor. Então é muito importante um bom funcionamento intestinal. Então como que a gente pode melhorar o pós-operatório de hemorroidas? Primeiramente, a gente tem que tentar, se possível, entrar para a cirurgia menos inflamado. Quanto mais inflamado tiver, mais dor é esperada. Se eu não falei que inflamação gera dor? Então, quanto mais inflamado tiver antes, pior vai ser, não é mesmo? Então, para isso é importante se preparar bem para a cirurgia. Como que a gente pode se preparar bem? Primeira coisa, né, gente? Comer bem. Se as fezes determinam dor, irritação, trauma na região, se a gente está comendo bem, a gente inflama menos, a gente traumatiza menos. Então, a gente tem que tomar muito líquido, comer fibra, evitar alimentos inflamatórios. Entre esses alimentos inflamatórios, o que a gente tem? O excesso de gordura saturada. Olha, tô falando excesso, hein, gente? Não é que não pode comer, mas não deve exagerar. Frituras, embutidos, os ultraprocessados, os refrigerantes, as bebidas alcoólicas, os molhos, que são muito picantes, né? Aqueles condimentos que podem irritar a região. Então tudo isso a gente deve evitar e a gente deve comer fibra e tomar muito líquido. Fora isso, gente, atividade física regular. Estou falando para sair puxando peso, fazer halterofilismo, nada assim não. Mas atividade física regular, aeróbica, moderada, isso ajuda. Te prepara para uma recuperação cirúrgica. Então fazer isso antes, estar bem preparado, já vai ajudar. Fora isso, evitar trauma na região, evitar esforço demais na hora de ir ao banheiro, evitar o uso de papel higiênico, tentar sempre lavar, fazer aqueles banhos de assento com água morna ou às vezes com água fria, deixar a região menos inflamada. Existem também alguns suplementos que podem ajudar em inflamação. Entre eles a gente tem aí ômega 3, aminoácidos, antioxidantes, anti-inflamatórios naturais que podem ajudar. Agora, e o pós-operatório? Gente, no pós-operatório, o principal, como eu falei, é um bom funcionamento intestinal. Então fazer isso que eu falei de comer bem, evitar alimentos inflamatórios é fundamental. Tenta comer bem, comer fibra, tomar líquido, ajudar nesse funcionamento do intestino. A atividade física, nessa fase da recuperação, aí já não vai ser indicada. É claro que a pessoa não deve ficar só parada, mas também não deve fazer atividade física por si. Fora isso, evitar trauma na região. Então, aqueles cuidados que eu falei da hora de evacuar são muito importantes. E evitar ficar sentado, né, gente? Sentar em cima de uma região operada não só vai traumatizar, vai prejudicar o fluxo de sangue, pode fazer inchar e sangrar. Fora isso, no período de pós-operatório, pode ser indicado usar alguns tipos de laxante para aquelas pessoas que já não têm um bom funcionamento do intestino. Pode ser indicado usar algumas pomadas, alguns medicamentos. E é claro, né, gente, nós vamos usar os analgésicos. Não é porque é uma região sensível, uma região que dói mesmo, que a gente vai aceitar a dor. Então a gente usa os analgésicos. Agora, evite a automedicação. Siga as orientações do seu médico, porque algumas medicações podem inclusive prejudicar a recuperação. Com relação aos banhos de assento, eles podem ajudar muito. Banho de assento com água morna, água fria, às vezes a alternância entre os dois. Só é importante também seguir as orientações do seu médico. Em casos em que está acontecendo sangramento no pós-operatório, por exemplo, a água morna pode fazer vasodilatação e aumentar sangramento. Aí, nesse caso, seria mais indicada a água fria. Como eu falei, às vezes a gente vai alternar, usando o que dá mais conforto para o paciente. Então, gente, o pós-operatório de hemorroidas convencional, ele, em geral, realmente tem dor, é uma região sensível, é uma região que vai passar por um processo de inflamação até a cicatrização. Dura, normalmente, a fase de mais dor, umas 2 semanas, depois vai diminuindo, até 2 meses, costuma estar sentindo alguma coisa, mas já não é dor mais, já é uma dor leve, um desconforto, é diferente, e a partir daí já é esperado que a pessoa não sinta praticamente nada, mas lembrando que o processo de cicatrização demora mais de 4 meses para finalizar, normalmente aí uns 6 meses para a gente falar que encerrou totalmente, mas como eu falei, já não é um período sintomático, é um período de amadurecimento da cicatriz. Gente, não fica com medo da cirurgia não, tá? Não deixa esse medo, essa perspectiva de sentir dor, evitar de você operar
Porque você vai ficar convivendo com um problema e depois, se pegar assim no tempo geral, você vai ter sofrido mais do que o período de cirurgia. E pensa o seguinte, se você está tentando decidir e está adiando a cirurgia, se tivesse operado lá quando te indicaram, você já estaria recuperado. Então tenta pesar isso aí direitinho para decidir, né, se é o momento de operar mesmo, conversa com o médico, entenda as perspectivas do seu caso, converse sobre possíveis complicações, entenda tudo sobre o seu caso. Espero que o vídeo tenha ajudado, lembra de se inscrever no canal, curte o vídeo, vai lá no meu site, toda semana eu posto textos para vocês de qualidade sobre saúde intestinal, problemas da região do reto. Também tem o Instagram, se inscreva lá, eu faço caixinhas de perguntas, que eu respondo as perguntas de vocês. E estou com um canal de cortes também, que é um canal de vídeos curtinhos que eu posto praticamente todos os dias. Grande abraço, você merece tudo de bom.